Bom dia! Que bom ter você aqui comigo. Mais uma manhã, nós estamos aqui hoje no nosso Despertar. Isso mesmo, programa Despertar, hoje, episódio número 46. E o vídeo de hoje eu quero trazer um assunto muito importante que com certeza você quer saber também. E eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Gente, eu quero falar hoje sobre a importância de orar. Você é daqueles que já desistiu de orar por alguma situação, por até mesmo achar que quando você começou a orar por essa situação, parece que as coisas pioraram? Se isso aconteceu com você, eu quero convidar você a permanecer nesse vídeo até o final, porque o vídeo de hoje vai esclarecer tudo certinho para você e vai te motivar a continuar. Lucas 22, verso 44 diz assim, olha: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Gente, esse contexto refere-se a Jesus Cristo, quando pouco antes dele ter que passar por aquilo que ele deveria passar ali naquela cruz, Paulo nos fala que ele subiu no Monte das Oliveiras e ali ele começou a orar. Levou seus amigos. Se você leu o contexto desse texto, você vai ver que ele pegou alguns discípulos, levou com ele ali para poder ajudá-lo a interceder, porém os discípulos dormiam. Mas é interessante que Jesus ele estava aqui orando, e a palavra do Senhor nos fala que ele, estando angustiado, ele intensificava ainda mais a sua oração. Geralmente conosco é um pouco diferente. As pessoas, quando começam a orar, começam a buscar Deus por determinada situação, tendem a desanimar porque às vezes ficam com o coração triste. Às vezes ouve alguma palavra que, quer saber, eu acho que eu vou deixar quieto isso aí. Mas Jesus, ele nos deu o exemplo de perseverar na oração. Tudo que você precisa, tudo que você necessita, você consegue através da oração. Eu quero nesse vídeo esclarecer para você o porquê muitas vezes quando você vai orar por situações, às vezes as coisas parecem que pioram. Jesus, ele estava triste, com o coração amargurado, até mesmo pelo que ele iria sofrer naquela cruz. Mas ele não subiu ali no monte para poder pedir a Deus: Senhor, eu não quero fazer isso, não. A palavra do Senhor nos fala que ele foi e orava a Deus e dizia: Senhor, se for possível, mas seja feita a sua vontade. E qual era a vontade de Deus? Que Jesus Cristo se entregasse naquela cruz por nós. Mas o interessante é que quando ele estava ali angustiado, quando ele estava ali orando, intensificando a sua oração, a palavra do Senhor nos fala que o Senhor enviou o anjo para o confortar. Gente, quando você começa a orar, eu quero que você entenda uma coisa: a oração não é algo natural. A partir do momento que você está em oração, você está se conectando com Deus. Então isso já passa do mundo natural e começa agora a entrar no mundo espiritual. A oração é algo sobrenatural, ou seja, está acima do comum, está acima do natural. E é através da oração que você consegue acessar todos os recursos que já estão disponíveis para você. Jesus, quando ele estava orando, ele estava acessando os céus. Se você for ler aqui o versículo de número 39, diz assim, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que ele foi fazer no monte? Orar. A oração fazia parte da vida de Jesus. A oração se tornou um hábito para Jesus. Interessante que nós, quando enfrentamos alguns problemas, algumas dificuldades, muitas vezes nós até oramos. Só que quando você começa a orar e as coisas parecem que não estão mudando, ou pior, parece que está piorando, às vezes a gente quer parar de orar.
Mas Jesus, nesse momento, quando ele estava orando, o coração dele estava tão angustiado, mas ele não deixou de orar. A palavra do Senhor nos fala que ele intensificou ainda mais a sua oração. E sabe por que você tem essa sensação de estar orando por alguma situação, talvez por uma pessoa, e parecer que isso está piorando? Sabe por quê? É porque a sua oração está sendo respondida. Ah, mas como assim? Eu estou orando para Deus mudar e a pessoa está piorando? Não é isso. Tudo acontece no mundo espiritual primeiro para depois se manifestar no mundo natural. O inimigo sabe que se você continuar, ele vai perder território. O inimigo sabe que se você continuar perseverando na oração, intensificando a sua oração, ele vai ter que recuar com os seus demônios. É isso. E qual que é a artimanha de Satanás? É tentar tocar nessa situação de uma maneira que ela possa aparentemente já piorar, para que você venha desanimar. Quantas pessoas, talvez você que está me assistindo, é uma delas que começou a orar por uma situação e quando ela começou a piorar, você fala, quer saber, não vou orar mais por você não. Não vou orar mais por essa pessoa, não vou orar mais por essa causa não. Eu acho que não vai dar certo. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão me assistindo já fizeram isso. E é isso que o inimigo quer. O inimigo sabe que quando você ora, a oração é uma guerra, mas quando você está orando, Deus ele intervém por você. A oração ela te traz todos os benefícios e recursos que já estão disponíveis para você. E o inimigo ele tenta de todas as maneiras, porque ele sabe que é o ultimato dele, é a última chance dele. Então ele faz, quer saber, vamos fazer de tudo mesmo para que essa situação piore, para que essa pessoa pare de orar. É isso. E é por isso que muitas vezes o inimigo ele age desta forma para fazer com que você pare de orar. Qual é a situação que você está orando, mas por conta daquilo que você está vendo, parece que as coisas estão piorando, você está tentando, mas não consegue, e você está pensando em parar de orar. Essa é a resposta de Deus para você. Se as coisas estão piorando, gente, a oração ela faz as coisas se tornar possível. Quando você está orando e as coisas começarem a piorar, fala assim, tá dando certo. As coisas estão acontecendo. O inimigo está nervoso, o inimigo está furioso, mas eu vou continuar orando e não vou parar. É isso. Intensifique a sua oração, intensifique o seu clamor. Se você orava 1 hora e 2 horas, se você jejuava apenas algumas horas, comece a intensificar mais o seu jejum, mas não pare, porque tudo é possível aquele que crê. Jesus sabia disso. O seu coração ficou angustiado por conta daquilo que deveria passar, mas ele não deixou que a angústia dominasse o seu coração. Ele não se entregou para aquilo que ele estava sentindo, ele não se entregou para aquilo que ele estava vendo. Ele confiava em Deus, ele sabia que quando ele estava orando, ele estava acessando o reino celestial. E isso é com você também. Ainda que o inimigo se levanta para fazer você parar de orar. Talvez hoje mesmo você já pensou, quer saber, não vou orar mais para essa pessoa não quer saber nada de Deus. Não pare de orar. Intensifique. Começa a falar, eu orava 1 hora, agora eu vou orar 2 horas para essa pessoa. Eu orava para essa situação tanto tempo, agora eu quero dobrar, eu vou intensificar e Satanás vai ter que recuar. É isso, gente. A oração é uma guerra, você não pode recuar, você tem que avançar. Você tem que avançar clamando, eu vou vencer. Satanás vai se levantando, ele vai fazer com que as coisas aparentemente piorem, mas você vai dizer, eu não vou parar, eu vou continuar, não vou desistir. E quando você persevera, você alcança a vitória. Quando você clama, quando você continua, quando você se põe como determinado, fala assim, eu não vou parar até eu receber aquilo que eu sei que Deus já liberou para mim. Gente, a gente desiste muito fácil. Quando a gente começa a orar por uma situação e aquela situação aparentemente dá uma pequena piora, a gente já desiste muito fácil. A gente precisa parar com isso. A gente precisa perseverar e falar, eu não vou parar
até eu alcançar. Que você possa fazer dessa forma. Escreva aí no comentário agora: eu não vou parar até conquistar. Quando Satanás vê que você está determinado, obstinado a continuar, ele tem que recuar. Porque ele não pode resistir um homem, uma mulher que ora, que clama, que persevera. Porque a oração é a batalha e a oração é onde que Deus te dá a vitória. É a oração onde Deus te dá a vitória. Gente, que Deus te abençoe. Você que foi tocado por esse vídeo, se de alguma forma esse vídeo trouxe uma resposta para você, já dê o seu like, dê o seu joinha aqui nesse vídeo. Você que não se inscreveu, já se inscreva nesse canal. Faça isso, porque fazendo dessa forma, o YouTube ele entende que esse vídeo está sendo relevante. Ele começa a enviar para muito mais pessoas. Gente, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Que você possa viver uma vida de vitória. Não desista. Intensifique a sua oração. E lembre sempre, fique com Deus.